And now let's see the modal verbs. Então, nós vamos ver agora os verbos modais, que vão ser então utilizados como auxiliares para acompanhar outros verbos e mudar o sentido da frase. Alguns aqui talvez vocês já tenham visto, já conhecem, outros talvez não, ou talvez confunda a diferença entre um ou outro. Então, nós vamos ver com detalhes como utilizar cada um desses. Então, por exemplo, can vai ser posso ou consigo, é bastante usado no inglês, talvez você já tenha visto. So, for example, I can play the piano. Eu consigo tocar piano. Então, falando aí de habilidades. Mas eu também posso usar para, por exemplo, can I go to the bathroom? Posso eu ir para o banheiro? Então, usado também para pedir, para pedir permissão, né? Para fazer um pedido ou permissão. Então, eles vão variar conforme a modalidade, conforme nós utilizamos. Então, referente a permissão, pedido, habilidade, possibilidade, obrigação, sugestão, enfim. Então, nós vamos ver com detalhes como utilizar. Alguns são bastante utilizados no inglês, talvez vocês já tenham visto, ou não conhecem muito bem a diferença entre um ou outro. Outros talvez vocês não conheçam. Então, vamos lá. Bom, então começando aqui com can e could, caso você não tenha visto, eu montei uma aula mais específica explicando a diferença entre eles com mais detalhes, mas eu vou fazer um resumo aqui para vocês. O can, então, ele vai ser usado como posso ou consigo. Quando é referente à habilidade, capacidade, a diferença entre eles é que eu vou usar o can no presente e o could no passado. For example, he can speak three languages. Ele consegue falar 3 idiomas. Então, eu estou falando aí de habilidade no presente, ele consegue. Agora, o could, eu vou usar então para habilidade no passado. For example, she could already sing when she was 4. Então, ela já conseguia cantar quando ela tinha 4 anos. Então, percebam que com relação à habilidade, capacidade de fazer algo, o can eu vou usar no presente, ou seja, eu posso, eu consigo, e o could, eu podia, eu conseguia. Detalhe que todos os modais aqui nós vamos utilizar igual para todos os pronomes, não tem variação, não tem conjugação de acordo com o pronome. Então, você pode ver, né? He can speak. Talvez vocês já tenham aprendido aí o presente simples, em que a gente coloca um S no final dos verbos para he, she e it, mas quando eu uso os modais não vai ter essa regra, ele vai ser igual para todo mundo. Enfim, então, por isso que eu coloco aqui, né? He can speak, she could already sing. Então, ela já conseguia, ou seja, could, eu vou usar então para habilidades no passado. Então, eu conseguia, ele conseguia, nós conseguíamos, ou eu pude fazer, eu podia fazer. Basicamente isso. Agora, com relação à permissão, a diferença é que o can, ele é mais normal, digamos, e o could se torna um pouco mais formal. Essa é a diferença entre eles. Basicamente, posso eu fazer tal coisa, ou até para pedidos, né? Você pode fazer tal coisa para mim. E o could, então, vai ser mais formal, ou seja, poderia eu fazer, ou poderia você fazer tal coisa para mim, também para fazer um pedido. Então, a diferença é que ele se torna mais formal, aí já não vai ter diferença com o tempo, né? Não vai ter diferença com relação ao presente ou passado. É simplesmente a formalidade. So, for example, can I go to the toilet? Então, posso ir no banheiro? Não tá mal educado, tá? Tá tranquilo, só que mais normal. Agora, se eu falo, could I talk to the director, né? Eu poderia falar com o diretor, então fica um tom um pouco mais formal. E claro que vai depender do contexto, do resto da frase, enfim. Agora, com relação à possibilidade, algo que pode acontecer, o could tem uma possibilidade um pouco menor. So, o can, we can go to the movies. Ah, a gente pode ir para o cinema. Agora, Jane could have been a doctor. A Jane poderia ter sido uma médica. Então, a possibilidade se torna um pouco menor. É também bem comum ser usado aí com have been, que a gente vai aprender mais para frente com detalhes. Ela poderia ter sido. Este tempo verbal a gente vai aprender mais para frente também. Mas é bom vocês já verem algum exemplo. Então, o should, ele vai ser deveria, basicamente usado, então, para expressar conselho, recomendação ou sugestão. So, you should listen to your mother. Você deveria ouvir sua mãe. Ou uma recomendação. He should wear a suit. Ele deveria usar um terno. Ou uma sugestão, né? É basicamente bem parecidos, né? He should tell her he isn't going.
Ele deveria avisar para ela que ele não vai. Então, esse daqui é bem simples, basicamente esse sentido, você deveria fazer tal coisa, né? Então, tem aí sentidos bem parecidos. Já o would, ele é considerado um auxiliar, porque ele sozinho não tem tradução. Não é então como deveria, posso ou podia, né? Ele sozinho não tem tradução. Ele então vai acompanhar o outro verbo e ele vai se tornar então um condicional. Então, por exemplo, I would work, eu trabalharia. Então, ele vai formar como se formasse esse verbo, né? Então, eu trabalharia. I would buy, eu compraria. I would like, eu gostaria. É bem comum usar assim, né? Eu gostaria de fazer tal coisa. Então, I would like. E é bem comum também ele ser abreviado pelo I, talvez vocês já tenham visto, pelo tracinho D, né? Então, não só o I, mas por outros pronomes também, eu posso usar abreviando ele com um tracinho D. Então, fica I'd. Então, vai ficar assim, I'd like. Ou seja, eu tô falando eu gostaria, tá? Então, eu tô abreviando o would com esse tracinho D, né? Com apóstrofo D. Ou então, he'd like. Ele gostaria. Então, posso abreviar desta forma. Mas, então, ele vai ser usado, pode ser usado para expressar um pedido ou desejo ou uma situação condicional. Então, por exemplo, would you help me do my homework? Você me ajudaria a fazer a lição de casa? Ou um desejo, I'd like, então, bem usado aí com like, né? Aí eu tô abreviando aqui na fala, tá? Ficaria I'd like to have a pizza. Eu gostaria de comer uma pizza. Ou um condicional, I would buy this car if I had money. Eu compraria este carro se eu tivesse dinheiro. Não que seja uma regra obrigatória, nem depende muito da frase, do contexto, mas o condicional também é bem comum ser acompanhado aí do if, que vai formar esse se, né? Então, se acontecesse tal coisa, eu faria tal coisa, né? Então, é bem comum o if também ser utilizado aí nesses casos. Mas é claro que depende da frase, depende do contexto. Alright. Agora o may, que vai ser então pode ou poderia, só que diferente de can e could, eu não vou usar para falar de habilidade, tá? Ou seja, eu não vou falar I may play the piano, né? Se eu tô falando assim, eu posso tocar piano, eu tô falando aí de uma probabilidade. Ou seja, pode ser que eu toque piano, tá? I may play the piano, então assim, pode ser que eu toque. Então vai ter esse sentido, não tem a ver com habilidade. Então ele vai ser usado também para fazer pedidos ou pedir permissões e para possibilidades, probabilidades. Então, por exemplo, it may rain tomorrow, ou seja, talvez chova amanhã. Pode ser que chova, né? Pode chover amanhã. Então, vai ter esse sentido. Pode chover amanhã. Ou então, para pedir permissão ou até fazer pedidos, né? May I drink some water? Posso eu tomar uma água? Só que ele ainda se torna mais formal que o could. Então, para fazer pedidos ou permissão, ele é um jeito mais formal ainda de fazer um pedido, de pedir permissão para algo, pedir licença, né? Por exemplo, may I go to the bathroom? Posso ir no banheiro? Mas ele fica bem informal. Então, num ambiente, né, num restaurante mais fino, num ambiente empresarial, etc., é indicado que você utilize. Já o might, ele também vai ter sentido aí de possibilidade, tá? Aí eu já não vou usar para fazer pedidos nem permissão. Eu não vou falar para ir no banheiro, para pedir um favor, alguma coisa, eu não vou usar o might. Também não vou usar para habilidades, para capacidades. Ele só vai ser usado, então, para possibilidade. Só que a possibilidade é um pouco menor. Então, por exemplo, he might arrive late. Ou seja, talvez ele chegue atrasado, mas com uma probabilidade um pouco menor. O must, ele já é usado, então, para expressar obrigação, proibição ou dedução. Ou seja, deve acontecer tal coisa. Você deve fazer isso, ou então, ele deve estar fazendo tal coisa. Basicamente isso. Então, obrigação e proibição, que é bem parecido, só que a proibição na negativa, né? Então, you must pay your bills. Você deve pagar suas contas. Ou então proibido, né? Ou seja, na negativa, you must not tell it to anyone. Você não deve contar isso para ninguém. Ou então uma dedução, você supor algo, né? Laura must be sick. She didn't come to school today. Ou seja, Laura deve estar doente. Ela não veio para a escola hoje. O shall, pessoal, ele é bem informal, até uma linguagem mais antiga. Às vezes você vai ver em poesia, literatura. Então, assim, para o dia a dia, ele raramente é utilizado.
Pode ser que no ambiente mais formal, ou até pelos britânicos, pode ser que você veja, mas de modo geral não é tão comum. De qualquer forma, é bom vocês aprenderem. Então, eu posso usar para fazer um convite ou sugestão. Nesse caso, é meio complicadinho traduzir ele, mas é como se eu falasse basicamente: Shall we travel to Miami? Ou seja, vamos viajar para Miami? Poderia traduzir dessa forma, né? Fazendo uma sugestão, vamos fazer tal coisa, só que de um jeito mais formal também, talvez usado pelos britânicos. Mas eu poderia traduzir dessa forma, tá? Meio complicadinho a gente traduzir ele pro jeito que a gente fala, né? Não é tão. No português a gente não vai usar assim. Ou então, para uma ação futura, eu poderia, nesse caso, traduzir como há de acontecer, hei de fazer. Então, por exemplo, I shall be there at 8. Ou seja, eu hei de estar lá às 8. É por isso que eu falei que é bem informal, pouco utilizado. Aqui é só para vocês terem uma noção de que existe, saber mais ou menos o que é. Caso vocês precisem, pesquisem mais, se você tiver curiosidade para entender melhor. Mas no dia a dia, principalmente de modo coloquial, é pouco utilizado. Aí o eu, que vocês também já devem conhecer, ele também é um auxiliar, ou seja, ele sozinho ele não tem tradução. Pode ser que você traduza aí como eu vou fazer, mas na verdade ele vai ser assim: I will work, é como se eu falasse eu trabalharei. Então, da mesma forma que o would, que eu colocaria, né? I would work, eu trabalharia, o will ele vai colocar para o futuro, ou seja, eu trabalharei. Então, como se ele transformasse o verbo na versão de futuro, né? Eu estou adaptando para a nossa tradução, lembrando que inglês é uma outra forma de pensar, de se expressar, é só para vocês entenderem ah, mais ou menos como significa para eles. Mas então ele vai ser usado com outros verbos para indicar futuro, basicamente isso. Caso também vocês não tenham visto, ou vocês vão ainda ver, ou talvez até revejam, a aula de will e going to, que são duas formas da gente falar futuro. O going to, ele já não é exatamente um auxiliar, ele é um presente contínuo, mas usado para falar de futuro. Então, se precisar, vejam lá com detalhes. Mas aqui, basicamente, então, they will get married next year, ou seja, eles se casarão ano que vem. Ara to, que também é um jeito mais formal, então é bem comum falar ara, mas de modo mais informal. Ele também vai ser usado para expressar conselho, uma sugestão, mas ele dá um sentido assim: seria melhor você fazer tal coisa. Então, bem parecido com should, basicamente um sentido bem parecido do should, do deveria, você deveria fazer tal coisa, mas ele dá um tom, uma leve entonação assim: seria melhor você fazer, mas de um jeito mais suave, entende? Não é uma coisa assim, nossa, é melhor você fazer, hein? Não, não é exatamente isso. É tipo, seria melhor você fazer tal coisa. Então, dá uma entonação um pouco mais suave, né? E também, ou então usado mais de modo mais formal. Também de modo coloquial, não é tão comum. O should é bem mais usado para esses casos. Mas aqui, por exemplo, you oughta call the police. Vai ficar desse jeito, tá? Eu sei que tem os dois, oughta to, você pode também falar oughta to call, mas de modo coloquial também, os americanos, né, falariam assim. You oughta call the police. Ou seja, você deveria, melhor você ligar para a polícia. Basicamente isso. Então, ou seja, você precisa, você deveria fazer tal coisa, ou é melhor você fazer, só que com uma entonação mais suave. Bom, então aqui basicamente esses são os modais. Se vocês precisarem, voltem aí, pausem o vídeo, voltem, ou se ficou alguma dúvida de algum deles, pesquisem outros exemplos para vocês entenderem melhor. Mas lembrando, essa aula aqui é complementar, é só para ajudar vocês a entenderem melhor o que são os modais, a diferença entre eles. Mas eu sei que é bastante informação, você não vai automaticamente se acostumar a utilizar só assistindo essa aula. Tem que realmente colocar em prática para você se acostumar. Mas é bom vocês entenderem o sentido, a diferença entre eles. Bom, também é muito comum eles serem acompanhados pelo auxiliar be, que como se fosse o ser, né, ou estar. E aí isso é acompanhado também por outro verbo no gerúndio, com ing. Então, por exemplo, she may be buying clothes now, ou seja, ela pode estar comprando roupas agora. Então, estar fazendo, basicamente isso. He might be arriving late, ou seja, ele pode estar chegando atrasado, ele pode chegar atrasado. A gente falaria assim no português, tá?
novamente, eu sei que tem frases que é estranho a gente traduzir ao pé da letra, fica esquisito ou até fica errado se a gente traduzir assim pra gente, mas é uma forma que eles têm de falar de falar nesse sentido, né? O sentido da frase vai ser ele deve chegar tarde. Também nós podemos usar com o have e o verbo no particípio. Como eu falei, a gente vai aprender esse tempo verbal mais para frente com mais detalhes, mas o particípio, ele é basicamente os verbos assim: feito, lido, escrito, trabalhado, viajado, enfim, basicamente isso. Então, por exemplo, you could have bought it before, ou seja, você poderia ter comprado isto antes, né? Então, poderia ter feito, deveria ter feito, eu deveria ter trabalhado, ele poderia ter viajado, para falar de algo que deveria ter acontecido no passado, que poderia ter acontecido, enfim. So, you should have arrived earlier, né? Você deveria ter chegado antes, chegado mais cedo, enfim. Agora, então, para fazer negativas. Antes da gente continuar também, detalhe, pessoal, vejam os exemplos aqui, todos os exemplos também esqueci de comentar. Todos os modais, a gente não vai usar o to entre dois verbos, ok? Caso vocês não tenham visto a aula do infinitivo, é muito comum quando a gente utiliza dois verbos em inglês, a gente colocar o to no meio. Então, por exemplo, I'm going to work, ou seja, eu estou indo trabalhar. Ou então, I need to pay, eu preciso pagar. I love to cook, eu amo cozinhar. Então, eu vou colocar o to entre a maioria dos verbos aí. Quando são dois verbos, a gente coloca o to no meio. Mas os modais não. Então, por exemplo, se eu falo I need to pay, eu preciso pagar. Agora, se eu uso can, eu vou falar I can pay, eu posso pagar. Então, não vou usar o to, eu não vou falar I can to pay. E todos os outros aqui também não, tá? Ou então, I should pay, eu deveria pagar. Eu também não vou falar I should to pay, fica estranho, né? I should pay, eu deveria pagar. Então, eu vou usar os verbos de forma simples, sem o to, ok? Então, sempre que a gente usa os modais, eles sempre serão quase sempre acompanhados de outros verbos, mas eu não vou colocar o to no meio, ok? Só a hora que ele já vem com o to mesmo, né? Então, daí sim a gente utiliza, os outros não. Mas então, os verbos modais, eles também são verbos específicos, diferente também de work, study, read, write. Então, os outros verbos que vocês aprenderam, que a gente geralmente usa, don't, doesn't, didn't, para fazer negativas, eu não vou usar. Eu vou usar eles mesmos para fazer negativas e perguntas. Ou seja, para fazer o não, né? Eu não consigo, eu vou falar I cannot. Eu tenho três formas aí da gente colocar, né? Eu posso falar cannot ou vocês vão usar, na verdade, dessas duas formas, né? Ou vocês escrevem tudo junto, cannot, com dois N's, or can't. Então, eu não vou usar don't, doesn't, aren't, isn't, ok? A gente vai usar eles mesmos, eles são verbos específicos, que eles mesmos fazem as negativas e perguntas. Então, por isso que eu coloquei aqui também. Então, por exemplo, eu não consigo tocar piano, então, I can't play the piano. Ou então, eu não conseguia tocar, I could not, I couldn't play the piano. Aí você não deveria, you should not, or you shouldn't. You shouldn't work today, você não deveria trabalhar hoje. Or I wouldn't, eu não faria. Então, lembrando, né, que o would, ele vai colocar o verbo aí nesse sentido de iria. Então, na negativa, por exemplo, I wouldn't study, eu não estudaria. I wouldn't work, eu não trabalharia. Basicamente isso. Então, would not or wouldn't, may not, que é usado para falar talvez não, né? Ou não pode, enfim, não posso. Ele não tem forma contraída. Daí o might not, que é para possibilidades, né? Então, he might not work today, ou seja, ele talvez não trabalhe hoje, né? Talvez ele não trabalhe. Então, he might not or he mightn't. Eu tô falando talvez para vocês entenderem o sentido, tá? Não que a tradução dele seja talvez. Você não deve, então you must not or you mustn't, shall not or shan't, isso aqui é muito antigo, praticamente não se usa mais, então está em desuso.
Então, poderia colocar o shall not, mesmo assim, como eu falei, o shall ele é um modal pouco utilizado. Will, que é o futuro, então eu não vou fazer, I will not, or won't. Então ele se transforma para o won't. I won't work, eu não vou trabalhar, eu não trabalharei, né? E o oughta to, oughta, oughtn't, para a forma contraída. E também, como eu falei, eles também serão utilizados, então, para fazer as questions, para fazer as perguntas. Então, a gente vai colocar os modais na frente do sujeito, da pessoa que a gente está se falando, né? Então, por exemplo, can I eat hamburgers? Eu posso comer hambúrgueres? Ou como se falasse assim, posso eu comer hambúrgueres? Eles falam assim, né? Could we go to the show? Podemos nós ir ao show? Should I buy the flower for my mom? Deveria eu comprar flor para minha mãe? Would you like to eat here? Gostaria, né? Você gostaria de comer aqui? May I sit here? Posso sentar aqui? Might she come next year? Ela vai vir, né? Pode ser que ela venha ano que vem. Must I eat this meal? Devo eu comer esta refeição? Shall I begin this course? Devo eu começar este curso? Will our friends be at home? Nossos amigos estarão em casa? Are we to call the police? Nós devemos chamar a polícia? Então, aqui são alguns exemplos, tá? Só para vocês entenderem melhor a estrutura aí dos modais, o que a diferença entre eles, como utilizar. Mas se ficou alguma dúvida de algum deles, pesquisem, vejam outros exemplos. E, como eu sempre digo, coloquem em prática. Então, aqui dentro da plataforma, vocês vão praticar, vão fazer os exercícios para vocês se acostumarem. Essa aula é apenas explicativa, complementar, para vocês entenderem melhor. Mas é isso aí. Qualquer dúvida também podem me chamar, estou sempre à disposição. Thank you and see you next class.